Olá, boa noite. Renata, Maria Eunice, tudo bem? Estão me ouvindo? Boa noite, estou ouvindo, professor. Boa noite, estão me ouvindo também? Bem, graças a Deus, estou ouvindo. Vocês estão bem? Duas. Amém. Sim. Boa noite, professor João, a paz do Senhor. Boa noite, professora Keila, paz do Senhor. Renata, Valnei. Isso. E a Maria Eunice. Boa noite, paz do Senhor. Tudo bem. Eu desejo começar falando sobre qual a origem e a importância da hermenêutica. É Atos dos Apóstolos 14 e 12. Vai nos dar uma ideia da origem do termo hermenêutica. É uma narrativa, eu citei só o versículo, mas é importante, como sempre, ler todo o contexto. É uma narrativa de Paulo e Barnabé, onde ocorre um milagre e os presentes, como eram gregos, eram de cultura grega, eles começam a considerar que Barnabé é o deus Zeus e Paulo Hermes, porque Paulo é o Deus que fala, que se comunica. Daí, hermenêutica, vem de Hermes, porque eles acreditavam que o Deus Zeus falava e o Deus Hermes interpretava. Daí, hermeneutikon, do grego hermeneutikon, interpretação, hermenêutica. Essa é a origem do termo hermenêutica. Origem do termo hermenêutica. Como tudo na teologia tem essa relação com o grego, hermenêutica, do grego hermeneutikon, porque eles imaginavam que Hermes era o deus que falava aquilo que os deuses do Olimpo queriam comunicar, porque os homens, falando diretamente com os deuses, não seriam capazes de entender. Professor, aqui em Atos está Mercúrio, né? É, Mercúrio. Isso. Foi bom ter uma tradução diferente, porque algumas Bíblias trabalham no ambiente romano. Então, os romanos adaptaram os nomes dos deuses gregos. Na sua versão deve estar Mercúrio e qual outro deus? Júpiter, porque a minha é Almeida, revista e corrigida, a minha Bíblia. Júpiter e Mercúrio na sua versão. Isso. Se você pegar uma outra versão que trabalha em um ambiente grego, vai estar Zeus e Hermes. É da onde vem o termo hermenêutica. Onde vocês têm? Por exemplo, a versão que eu gosto, a que eu uso, é a Almeida Corrigida e Fiel. A Almeida Corrigida e Fiel realmente está como está na da senhora. Mercúrio e Apolo e Mercúrio. Júpiter e Mercúrio. Júpiter e Mercúrio. Mas se nós pegarmos outras versões, eu acredito que a Almeida Revista Atualizada já esteja Júpiter e Hermes. Show a outra versão? Então, nova versão transformadora. Tá Zeus e Hermes. Ah. Tá ok? Zeus e Hermes? Isso. Então, é porque essa versão está usando palavras gregas. E a outra versão, que a professora citou, está dizendo como os romanos falavam, porque os romanos adaptaram a cultura deles, a religião grega, os nomes dos deuses gregos, eles criam da mesma maneira, mas mudaram os nomes. Então, vamos falar um pouco sobre a importância. Em Mateus 22:20, Jesus fala que os fariseus erram, né? Porque ali há uma audiência com os fariseus, embora houvesse outras pessoas presentes, mas ele se dirige dizendo que eles erram por não examinar as Escrituras. Então, o problema
não é que eles não liam, eles liam, mas eles não examinavam as Escrituras. Então, a importância de examinar as Escrituras é que quando nós mais que lemos, nós examinamos, nós interpretamos, nós usamos a hermenêutica nas Escrituras, nós percebemos o poder delas para nos conduzir à vida eterna. Que é examinar dá a ideia de interpretar. Porque examinar é mais do que apenas ler. A origem aí do termo examinar é peneirar, com peneira grossa e peneira fina. É como um minerador que está num riacho, vamos assim dizer, num veio d'água, e ele coloca a peneira na areia, levanta a areia, ele peneira primeiro com peneira grossa, depois, ele, ao invés de devolver ao rio, ele joga numa peneira fina aquela areia que ele retira do leito do veio d'água e peneira de novo com uma peneira fina, para poder extrair o melhor. Assim é o que Jesus diz aí, de examinar as Escrituras. Peneirar com peneira grossa e peneira fina, para poder obter dela o melhor. Essa é a grande importância da hermenêutica. Quanto melhor a nossa interpretação, melhor a aplicação nas nossas vidas. Porque a hermenêutica, ela se faz de 3 passos muito importantes. O primeiro, os 3 passos da hermenêutica. O primeiro é a observação. Você tem que observar o cenário do texto, você tem que se sentir como Rebeca, como quem estava em cima dos camelos que Rebeca deu água. Quando Eliezer trouxe os camelos e disse, olha, você pode dar água para os meus camelos? Observar é você se sentir dentro da cena do texto. É se sentir como Rebeca dando água aos camelos. É ter a ideia melhor possível do que está acontecendo. Imaginar um homem judeu cansado, sentado à beira de um poço, sozinho, e uma mulher samaritana chegando para tirar a água e ele pedindo a água para ela. Você precisa estar dentro do texto, imaginar Jesus sem participar da cena, Jesus ali sentado, cansado, sendo ele um homem judeu, e chegar uma mulher samaritana e ele quebrar o protocolo e pedir água para ela. Quebrar o protocolo falando com ela. Assim, isso é observação. Eu acho bonito quando o pregador ele tem essa sensibilidade de ler um texto e se imaginar na cena. Ele não tem pressa de já aplicar para o dia de hoje. Primeiro ele tem o cuidado de olhar a cena e viver a cena. Não é bonito isso? Fora que a pregação fica muito rica, né? Foi esse tipo de pessoa que me fez tomar gosto pela pregação. Esse tipo de pessoa. Conheci muitos pregadores assim, vi muitos pregadores assim pregarem e tomei gosto por isso. E para mim o pregador mais excelente é o que ilustra a Bíblia com a própria Bíblia. É bom buscar ilustrações de fora, da experiência, mas fica uma coisa mais excelente quando o pregador ilustra a Bíblia com a própria Bíblia. Então, a interpretação, a observação, o primeiro passo é esse, é sentir-se dentro da cena. O segundo passo é a interpretação, é buscar entender o que significa. O que significa aquilo? Aquilo significa uma quebra de paradigma. Aquele homem judeu sozinho, conversando com uma mulher. Judeu já pouco conversava com mulher, eles conversavam com as mães, as irmãs e as filhas dele. Ainda sozinho, em uma mulher samaritana, então isso significa uma quebra de paradigma. Isso significa também o desenrolar da passagem bíblica,
que Jesus não vai perder o tempo, ele vai usar o ponto de contato. O que é o ponto de contato? É a sede dele, a sede que ele está sentindo, e a presença da mulher samaritana ali, uma mulher que, sendo ele Deus, ele identificou na hora todos os seus problemas, o que ela precisava ouvir, ele não vai perder o ponto de contato, ele vai evangelizá-la, e isso ele faz. Então, segundo ponto, levando a salvação para ela. Significa que Jesus vai conversar com ela, quebrar o paradigma e evangelizá-la. E o terceiro ponto, como isso se aplica para mim? Eu tenho que estar atento às palavras de Jesus, porque as palavras dele são a água da vida que mata a minha sede espiritual, que me conduz à vida eterna. Porque aí, quando você vê essa passagem, você consegue interpretá-la, consegue aplicá-la, você vai perceber também em João 7, do 35 ao 38, quando ele diz que rios de água viva correrão do ventre daquele que crê nele, como diz as Escrituras. Tudo bem com os 3 pontos? Sim. Interpretação, observação e aplicação. Os 3 pontos da hermenêutica. Tá? Que a torna muitíssimo importante. Quais as maiores dificuldades que os alunos têm? Obrigado, professor. Quais as maiores dificuldades que o aluno tem? A grande dificuldade é o lá e então e o aqui e agora. Lá e então e aqui e agora. O texto foi escrito lá e então, primordialmente para aqueles leitores e até para ouvintes, porque alguns não leram, alguns ouviram. Lá e então, lá naquela época e então naquele momento. Então o texto está carregado daquela cultura. A dificuldade é transpor esse texto. Querem ver? Vamos botar esses alunos para trabalhar. Abram a Bíblia aí, por favor, e leiam o Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 8, versículo 22. Vou repetir. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 8, versículo 22. E Jesus, porém, disse: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Deixe os mortos enterrar os mortos. É o que está na minha vida. Se meu papai tivesse morto e Jesus falasse alguma coisa Como é que um morto enterra um morto? É o que está escrito na minha Bíblia. Vamos ler a partir do 20, tá? 8 a partir do 20. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Aí Jesus, porém, disse: segue-me e deixa os mortos sepultar os teus mortos. Então, Na Bíblia, é bem antiga essa, né? Eu, numa dessa daí, eu falaria assim: Jesus, mas o senhor é muito bravo, o senhor não quer deixar nem eu enterrar o velhinho. É verdade. Nossa, que falta de mas coração. Oi? Que falta de sentimento, né, Mamoni? Que falta de sentimento. Verdade. Mas se eu conhecer o lá e então e o aqui e agora, aí a importância de se estudar o contexto cultural para depois aplicá-lo, para depois usá-lo na nossa hermenêutica. Se eu conhecer o lá e então, eu vou saber que o velhinho não estava morto coisa nenhuma. Como ele era o filho mais velho, o texto não cita, mas pela tradição a gente já sabe. O filho mais velho, ele não podia
afastar-se do pai. Só podia afastar-se depois que o velho morresse. Então, o que ele queria era ficar pertinho do papai dele até ele morrer para depois seguir a Cristo. Cristo falou, não, deixa os mortos enterrar os mortos. Deixa essa tradição morta que não traz vida. Que não traz vida. Deixa ela e me segue. É isso que Jesus está dizendo. Não é para deixar o velho lá, o ancião lá morto, porque o ancião não está morto. O texto não diz que ele está morto. Não tem um velório. O rapaz, o que ele quer é cumprir a tradição. Tanto é que Jesus cita a tradição. Quando Jesus diz, deixa os mortos, é a tradição morta. Enterrarem os mortos. Então, é a importância de se conhecer o lá e então e o aqui e agora. Como a gente não conhece o lá e então e o aqui e agora, e não procura se informar, torna-se uma dificuldade para nós. Isso que eu ia lhe perguntar. A gente aqui, pela Bíblia, não consegue ter esse panorama. Onde que a gente vai ler isso, professor João? Dá uma dica aqui para os alunos. Se a Bíblia não esclarece esse pano de fundo... Nós vamos descobrir isso em livros de cultura hebraica. Pega um livro de cultura hebraica que fale sobre a questão da família, livros de cultura hebraica que falem da questão da família, como era a relação do filho mais velho com o pai, questões de herança, que aí vai aparecer esse tipo de informação. O que é que tem que levar em conta também? É todo o caráter de Jesus. Se Jesus é todo amor, é todo defesa de relações sociais sadias, relações entre pai e filho sadia. Isso aí chama-se levar em conta o autor e o autor do texto e os personagens. Então, o autor do texto aí é Mateus. Por isso que tem essa questão da cultura hebraica, porque Mateus escreve para os judeus. Então, leve em conta, o autor, Mateus, ele está escrevendo para judeus, é cultura judaica. Leve em conta o caráter de Jesus nas demais passagens. Como é o caráter de Jesus nas demais passagens? Jesus defende a família, Jesus diz que o filho tem que honrar o pai. Se Jesus diz que se ele defende a família, se ele defende que o filho tem que honrar o pai, ele não pode de maneira nenhuma estar dizendo para o jovem abandonar o pai lá morto e sair do ambiente do velório e ir embora. Então, quando se interpreta um texto, isso faz parte da observação, né? Daquele passo chamado observação. Observa-se também quem está escrevendo e as características do personagem. No caso aí, o personagem Jesus, como ele é. Tem que se levar em conta isso. E aí nós vamos descobrir que ele não está mandando o menino sair do velório. Se ele não está mandando sair do velório, deve haver algum outro significado. Se nós não encontramos em nenhum outro livro da Bíblia, nós precisamos encontrar na cultura judaica. Tudo bem? Entendi. Tudo bem? Tudo bem. Uma dificuldade tremenda é considerar o texto fora do contexto. Considerar o texto fora do contexto. Eu já ouvi outra explicação de cultura em cima desse texto. Conta pra Você gente. pode falar mais alto um pouquinho, por gentileza, Valdeir? Eu já ouvi uma outra explicação em cima dessa mesma passagem, né? De qual passagem? Não, dessa mesma que você leu. Da de Mateus 8:22? Mas assim, né? Quem tirou também, imagino que tirou de livros de apoio, podemos dizer, de culturas, né?
Mas a que conclusão chegou, você lembra? Não, então, sobre essa questão de sepultar os mortos, o cara tinha falado mais ou menos o seguinte, que sepultar os mortos, ele falava muito sobre a questão de herança, né? Que no caso ele, se filho mais velho, ia estar passando a herança dele, no caso que seria o proporcional do filho, né? Desse rapaz que está falando com Jesus para ele. Mas a interpretação, ela tem que casar direitinho com o texto, e o texto ali não está falando de herança. Outra coisa tremenda também é a interpretação de Lucas capítulo 10, versículo 28. Olha o perigo do texto fora do contexto. É Lucas 10 e 18. 18, errei por pouquinho, errei só por 10. Vai, lê para mim. Lucas 10 e 18. E disse-lhes: Eu via Satanás como raio cair do céu. Eu via Satanás como um raio cair do céu. Pessoal, pega esse texto aí fora de contexto e diz o seguinte: diz que Jesus está a dizer que viu Satanás caindo do céu como um raio na criação. Na criação, lá na eternidade, quando ele caiu em pecado e foi atirado do céu para baixo. Eu vi Satanás caindo do céu como um raio. E aí já faz uma ligação direta, professora Filha. Já fala que quando Satanás caiu do céu como um raio, a terra foi destruída, e aí já mata os dinossauros também na história, diz que foi aí que os dinossauros morreram, e que Deus teve que recriar a terra, tudo com base só nesse versículo. Faz aquela carinha de assustada, vamos ver. Então, eu já vi esse comentário, você já ouviu, Renata? Eu só não vi essa parte que ele caiu e matou os dinossauros, mas até antes aqui... Então, Já. Mas eu posso entregar quem interpreta assim? Pode. Vou entregar, tá? Quem interpreta assim são aqueles que acreditam na teoria da lacuna, que diz que entre o versículo 1 e 2 do capítulo 1 de Gênesis, houve uma lacuna. Deus criou a terra, aí Satanás pecou lá no céu, ele expulsou Satanás de lá, Satanás caiu aqui na terra como um raio, a terra foi destruída e Deus recriou a terra. São os defensores da teoria da terra recriada que interpreta assim. Usa esse versículo e mais um versículo em Isaías, que diz que Deus criou a terra, não a criou para ser vazia. Ele diz que Deus não a criou vazia, porque a tradução é possível. E aí, entre um versículo e outro, Satanás cai, mata os dinossauros, destrói a terra e Deus a recria. Mas vamos ver se dá para ser isso. O perigo do texto fora do contexto. Vamos lá? Vamos lá. Então tá. Cadê o Valnei? Voltou? Voltou. Então vamos lá, vamos ver se dá para ser isso. Bom, então, Lucas 10, 18, eu vi Satanás cair do céu como um raio. Alguns interpretam que ali é o pecado de Satanás e que Jesus o viu cair como um raio e que a terra foi destruída ali e que Deus precisou recriar. Eu não vou nem entrar no mérito da teoria da terra recriada, porque vai tomar muito tempo. Eu vou trabalhar só o texto, tá bom? Certo. Então começa. Se nós começarmos, eu vou deixar para vocês fazerem isso em casa, porque o texto é longo. Se nós começarmos do versículo 1, nós vamos perceber que o assunto ali é missões. O assunto ali não é destruição da terra, não é terra recriada, o assunto não é nada disso. O assunto é missões.
Vamos ler, vai, não é tão longo assim. Começa lá do versículo 1, mas começa preparado para eu te interromper durante a sua leitura, tá bom? Aleluia. Vamos lá. E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E Para um dizia... pouquinho, por favor. Para um pouquinho, por favor. Depois disto, designou ainda o Senhor outros 70. Então, essa é a segunda comissão dos 70, certo? Sim. Já havia acontecido uma comissão dos 70 antes dessa. Ele manda uma comissão de 70 fazendo um trabalho de divulgação, ou seja, passando nas cidades onde ele haveria de passar, pregando o evangelho e avisando, ó, Jesus de Nazaré vai passar por aqui. Então é um trabalho missionário que eles estão fazendo. Prossiga, por favor. E dizia-lhe: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. E não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrares, dizei primeiro, paz seja nessa casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. E em qualquer cidade em que entrares e vos receberem, comei dos que vos puserem diante. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrares e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei, até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isto, já o reino de Deus é chegado a vós. Continua? Continua até o 18. E digo-vos que mais tolerância haverá daquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se fizessem as maravilhas que em vós foram feitas, já muito assentadas em saco de pano grosseiro e cinza, se teriam arrependido. Portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, será levantada até o céu? Até o inferno serás abatida. Quem vos ouve a vós, me ouve. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve. E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. E voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes, eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Pois bem, o assunto todo é missões. Como é que Jesus entra com outro assunto totalmente diferente, sem avisar ninguém, e fala da queda de Satanás lá? Pois é, tô achando estranho isso aí. Tá achando estranho? Não Tem tá alguém mais casando. achando estranho? Então vamos ajeitar esse negócio. Jesus não está falando da queda original, porque ele não faria isso, não dá lógica. Ah, eu costumo ser um pouco forte na minha fala e dizer só se Jesus estivesse doido. O que está acontecendo aí é o seguinte, Jesus está falando assim, ó, eu vi Satanás caindo do céu com um raio. Conforme vocês pregavam e as pessoas iam sendo libertas, ele perdia o poder sobre a vida dessas pessoas. Ele caía do céu como um raio. De que céu? Lá do terceiro céu, não do segundo céu. Porque no segundo céu, os demônios estão alojados, perturbando as vidas das pessoas de lá.
Então é isso que Jesus está dizendo. Eu vi ele perder o poder de perturbá-las. Para a gente ter mais uma ideia melhor disso, dá uma olhada aí em Efésios, capítulo 6, versículo 12. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Isso. Vê onde é que eles estão? Nas esferas celestiais. Lá eles estavam quando o evangelho foi pregado e de lá eles caíram, perderam o poder, perderam a posição na vida das pessoas que ouviram o evangelho pregado pelos 70. É esse o sentido. Então porque aqui aí, não é exatamente Satanás caindo, mas os demônios, seria isso? isso. É que Jesus ele não separou, Sim. é um costume da época de citar a parte pelo todo ou o todo pela parte. Ele citou o todo, que seria Satanás, citou a parte, que seria Satanás, pelo todo, que são os demônios. Ah, era normal isso, citar, é normal no tipo de diálogo da época, e ainda hoje, na própria língua portuguesa, nesse recurso, cita-se o todo pela parte. Aí era a parte, seriam os demônios. Ele vai e cita o todo, cita Satanás. O originador pela a origem, o originador pelos originados. Quem origina é Satanás, porque é por causa de Satanás que eles se tornam demônios. Tá? Perfeito. Agora encaixou. Para mim ficou claro. Ficou claro para vocês, gente? Interessante, né? Quando você tem que pegar um versículo aqui, um versículo ali, amarrar aqui, amarrar ali. E Satanás... Aí você percebe que muda todo o contexto. Nossa, muda todo o entendimento. Não é simplesmente... Por isso que demora, né? Entender a Bíblia é demorado. Eu posso... Então, veja bem. Quais os maiores erros, então? Texto fora de contexto e trazer ideias pré-concebidas para dentro do texto. Eu já acho que é isso, eu já acho que é aquilo. Se você não se esvaziar, não se aproximar da Bíblia dizendo, olha, eu não sei nada, e agora eu vou aprender, orar e se dispor a aprender, você já entrar no texto com suas ideias pré-concebidas, elas vão te atrapalhar a entender o que realmente os autores estão querendo dizer. Tudo bem? Tudo bem. Farão perguntas ou eu mostraria a polêmica? Por mim, pode mostrar a polêmica. Gosta de um negócio pegando fogo, né? A polêmica? É. Então tá bom, então vamos lá. A questão é, pode uma palavra mudar de significado no mesmo texto sem que isso fique claro ao leitor? Mais ou menos igual aconteceu aí, Jesus podia ter mudado de assunto assim com tudo, sem avisar ninguém. Pode uma palavra mudar de significado no mesmo contexto sem que isso fique claro ao leitor? Então vamos lá. Vamos lá para nós saber se isso pode ou se isso não pode. Leiam, por favor, Mateus, capítulo 3, versículo 10. Tem uma versão mais antiga, por favor, tá? E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Essa árvore aí, cortada e lançada no fogo, o que vai acontecer com ela? Ela vai ser destruída? Vai ser queimada? Vai ser queimada. Ser queimada? É. Queimada. Então, lê agora o versículo 11.
E eu, em E agora o verdade, versículo 11. e eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Eu não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Essa palavra fogo, que lá era para destruir, pode ser para batizar aí no versículo 11? Essa é a polêmica. Pode ou não pode? Então vamos ver se pode ou se não pode. Leia o versículo 12. Vai lendo até eu pedir para parar. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Olha aí. Parece que não, né? Parece que não pode mudar de significado, não. Eu acho que é para destruir em todo lugar. Mas vamos lá. Para a gente ter certeza, tirar essa dúvida, se pode ou se não pode mudar, se no 10 é para batizar, se no 10 é para destruir e no 11 pode ser para batizar sem problema nenhum, nós vamos usar uma regra da hermenêutica que chama-se correlação. Vamos usar passagens correlatas, tá bom? Então vamos lá, Bíblia na mão, Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 1, versículo 33. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, este é o que batiza com o Espírito Santo. Tá. Percebe que a situação é a mesma e não tem fogo? Ele batiza com o Espírito Santo. Está falando de batismo com o Espírito Santo. E não tem fogo no texto. Sim. Então, alguma coisa está acontecendo. Vamos lá. Marcos, capítulo 1, versículo 11. Não. Marcos, capítulo 1, versículo 8. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Opa, sumiu o fogo. Sumiu. E o texto é o mesmo. Quando vocês vão ler em casa, vocês vão perceber que o texto é o mesmo. E o fogo sumiu. Não é isso? É verdade. O fogo sumiu. Lê Lucas. Lucas, capítulo 3. Lucas, capítulo 3, versículo 16. Eu gosto desse barulhinho de folha de Bíblia. Respondeu João a todos, dizendo, eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das alparcas. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Isso é Lucas 3,16, não é isso? Sim. 3,16? Sim. Isso. Tá. 3,16. Tem fogo. Então, Tem fogo. Lucas tem fogo. Tem. Cita de novo a palavra fogo. Vamos para Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, minha gente, capítulo 1, versículo 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 5. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Opa, cadê o fogo? Não tem fogo. Não tem fogo, né? Então vamos lá. Então o que está acontecendo aí é escatologia. Escatologia. Porque a escatologia começa já com João Batista anunciando o reino de Deus, ali já é escatologia. Tá? Quando Jesus vem ao mundo, já começam os últimos dias, porque vem o Messias que Israel esperava. Então é o seguinte, Mateus, ele está escrevendo, agora você, na correlação, você tem que levar em conta também para quem o autor está escrevendo. Mateus
Levando em conta agora, o autor é um judeu escrevendo para judeus. Ele é testemunha ocular. A narrativa é direta. Os fariseus estão presentes. Preste atenção nesses dados. Mateus, um judeu escrevendo para judeus, uma narrativa direta dos fatos, onde os judeus estão presentes. Veja bem, então, que ele diz que batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mas a resposta vem logo no versículo seguinte. Ele diz assim, ele tem na sua mão a pá, ele limpará a sua eira. Ele, o batizador, Jesus, tem na sua mão a pá, ele limpará a eira. Limpar a eira, gente, só se limpa a eira no final da colheita. Por isso que o versículo a passagem é extremamente escatológica. Só se limpa a eira no final da colheita. O que é a eira? A eira é o local onde se vai depositar o trigo. Ele tem na sua mão a pá, ele limpará a eira e depositará o trigo, a igreja batizada com o Espírito Santo, a igreja no celeiro, e queimará a palha, o ímpio, a hipocrisia. A palha é o grão do cereal vazio, sem nada dentro, simboliza a hipocrisia. Queimará o ímpio, o hipócrita, no fogo que nunca se apaga. Então, o versículo 11 explica o 12. O celeiro é para a igreja, e o fogo é para a palha, é para o ímpio. Então, a igreja ela não é batizada com fogo, a igreja é batizada com o Espírito Santo. Mas, como tinha os fariseus presentes, ele citou o fogo. Quando você vai para Marcos não cita o fogo, porque Marcos está escrevendo para a igreja de Roma. Já estava difícil ser crente. Ainda vem me dizer que eu vou ser batizado com fogo? Não. Não, eu vou ser batizado com o Espírito Santo. Ele nem cita o fogo. Por que ele não cita o fogo? Ele não cita o fogo porque os fariseus não estão presentes. Não estão presentes. A narrativa não é direta. É Marcos transferindo a narrativa para os crentes de Roma. Então, ele não cita o fogo. Professor, posso fazer uma colocação? Pode. Assim, baseado no que aprendemos, o de Marcos, no caso, é o primeiro, ele é quase que uma referência para os outros, correto? Marcos é o primeiro, é uma referência para os outros. Tudo bem. Isso. Aí como é que a gente consegue explicar que os que vêm depois tem algumas coisas que o outro não tem? Que no caso ele seria a base para os outros, né? Ele é o primeiro a ser escrito, mas os fatos ocorreram antes dele ser escrito. Tá? Ele é o primeiro a ser escrito, mas os fatos ocorreram antes dele ser escrito. Você quer dizer que os outros autores se basearam nos escritos de Marcos? É isso que você quer dizer, Malvonei? Isso. Quando eu estudei os evangelhos, o de Marcos foi o primeiro e serviu como base para os seguintes, né? Mais ou menos foi dessa forma que a gente aprendeu, né? Sim, ele serve como base, mas a gente tem que levar em consideração para quem ele escreveu. Ele serve como base para os escritos, mas ainda assim tem que levar em consideração para quem ele escreveu. Mateus escreveu para os judeus e ele narrou o fato do jeito que aconteceu, na hora. E Marcos não. Marcos escreve para os romanos. Ele não está narrando, ele está narrando o acontecimento, mas não do ponto de vista de narrar na hora que está acontecendo. Ele está narrando o acontecimento para trazer esperança. E Mateus, o foco de Mateus é outro. O foco de Mateus é mostrar que entre os judeus haviam fariseus, haviam hipócritas.
E no texto de Marcos, isso não é importante, que havia fariseus, que havia hipócritas, porque Marcos não está escrevendo para judeus, Marcos está escrevendo para a igreja. Tá? Tem que levar em conta que ele é base, mas tem que levar em conta também o público para quem ele está escrevendo. Tudo bem? Entendi. E Lucas? Por que Lucas repete o fogo de novo? Porque Lucas, ele escreve consultando testemunhas. Pode abrir, não agora por causa do tempo, mas pode abrir em casa Marcos, Evangelho segundo escreveu São Marcos, que ele inicia dizendo que ele escreveu após ter ouvido os que eram testemunha dos fatos. Ou seja, a narrativa de Lucas, ela é uma narrativa com base na narrativa de Mateus, porque a de Mateus é de quem estava presente nos fatos. Tá? É de quem estava presente nos fatos. Então, Lucas, ele repete a história ipsis verbis, praticamente ao pé da letra. Praticamente ao pé da letra. Tem uma pequena mudança ali, mas praticamente ao pé da letra. Então, como ele está repetindo, ele cita os fariseus. Então, João está escrevendo para a igreja de Éfeso. Então, quando é para a igreja, não cita fariseus, não tem fogo. Mateus escreve para fariseus, então cita o fogo. Marcos escreve para a igreja, não cita o fogo. Lucas repete a presença do fogo, porque ele repete a narrativa de Mateus. Agora, quando você olha para João não tem fariseu. Lucas escrevendo Atos, ele narra o fato de Jesus ter conversado pela última vez com os discípulos e depois ter sido assunto aos céus. Então, no versículo 5, ele fala de batismo, mas ele não fala de fogo, porque ali não tinha fariseu. Ali ele está narrando um encontro de Jesus com os discípulos. Então não havia necessidade de citar o fogo. Então, minha gente, é como eu costumo dizer em sala de aula, só tem fogo aonde tem fariseu, porque a igreja não vai ser queimada no fogo. Quem vai ser destruído com fogo serão os fariseus, porque o fariseu é a palha, o fariseu é o ímpio, o fariseu é o hipócrita. Quando você pensa num grão de arroz sem o arroz dentro, aquela palha não serve para nada. Às vezes ela é até um engano. Você vai para aquela palha todo felizinho, achando que tem arroz dentro e não tem nada. Essa palha será queimada com fogo. Tá bom? Eu espero ter sido útil. Muito bom. Muito bom. Rapaz, excelente. O que vocês acharam? Fala. Vamos pedir para os professora. Professor, é complicado, viu? Você só lê sem saber das coisas, sem saber de onde vem, para onde vai. É complicado, viu? Você tem que parar muito, tem que estudar demais. Nossa. É verdade, irmã. Por isso que muita gente só prega no Salmo 23. Uma pincelada para nós aí, porque o negócio é bem estreito, viu? Você vai precisar de pelo menos uma concordância, que eu acredito que as bíblias de estudo, elas vêm com uma concordância lá no final. Se você emperrar numa palavra, como a gente aqui emperrou na palavra fogo, aí vai em todas as referências que tem fogo. Olha, isso aí vai no mínimo 1 hora, essa parte. Não é, professor João? Só nisso aí. Precisa de muita ajuda. Então, vou deixar vocês falarem, porque aqui é vocês que mandam, eu não. Não, mas vocês têm mais conhecimento que a gente. Nossa, se vocês não falarem, eu vou falar para vocês se crente tem anjo da guarda ou não. Eu vou falar. Fala aí, o que você achou comigo?
Eu tive lendo um livro agora recentemente sobre essa parte da hermenêutica, homilética, né? E eles falavam sobre a importância da interpretação correta, porque é através da interpretação errada que tem surgido muitas heresias, muitas seitas, né? Então, eles nascem seitas e heresias através de uma interpretação errada, né? Então, é uma importância muito grande. Nem eu dava esse valor tão grande a interpretar corretamente, e realmente, não vou citar aqui, mas lá foi citado algumas hoje muito conhecidas por aí, que através da interpretação errada que elas cresceram bastante por aí. A gente escuta umas coisas de arrepiar os cabelos da mão aqui, ó. Tem um salmo de Davi, ele diz assim, ó, que o Senhor acampa os seus anjos ao redor daquele que o teme e o guarda. Para vocês encerrarem a live rindo, eu não vou citar o texto, se vocês acharem aí rapidinho, leiam. Eu não vou citar o texto porque eu não lembro o decor, mas eu já falei tanto isso que o texto diz assim: o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e o guardam. Com base nisso, tem gente que fala que crente tem anjo da guarda. Tem anjo da guarda. Salmo 34. Então vamos pensar nisso. Quem está escrevendo é um militar. Ele está pensando em um anjo acampar para guardar alguém. Dentro de um pensamento de um militar. É um poeta, mas também é um militar. Então veja Davi como um estrategista militar, imaginando o seguinte: um exército, ele acampa-se ao redor de uma cidade para protegê-la até o perigo passar. Passando o perigo, o exército levanta acampamento e vai embora. Então não precisa de um anjo ao nosso lado a todo tempo. Ele vem, ele está acampado, ele está nos protegendo, passando o perigo, ele vai cumprir as suas funções. Piorzinho um pouco que isso. O texto diz que o anjo do Senhor anda ao redor. E aí o pessoal, então, prega assim. Agora os pregadores vão me matar. Eu já combateu o bom combate, não tem problema, não. Os pregadores pregam o seguinte: olha, o diabo não pode andar ao redor. Ele anda ao derredor, porque ao redor está o anjo do Senhor. Ai, meu Deus. Você dá uma boa... Matou a língua portuguesa agora. Você vai para um dicionário, você vai descobrir que ao redor e derredor é a mesma coisa. Então não tem esse negócio de que o diabo fica longe porque o anjo está mais perto protegendo. Tem esse negócio. Isso aí não é nem hermenêutica, é uma questão de língua portuguesa fazer uma interpretação dessa. É uma questão de língua portuguesa fazer uma interpretação dessa. Então nós não precisamos de anjo da guarda, porque nós cremos no Senhor. E ele disse, olha, quem crê em mim, Jesus dizendo, quem crê em mim, eu e o Pai viremos para ele e nele faremos morada. O Pai, o Filho e o Espírito Santo moram em nós. Não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo e que Deus habita em vós? Então, para quê? O anjo diuturnamente nos guardando. Valeu, professor. Muito bom. Como eu disse, eu vou falar, falei. Vocês tiveram paciência de ouvir. Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigada, professor João, pela disponibilidade. Estudem, dediquem-se, não tenham pressa. Eu vou dizer isso em todas as aulas. Não tenham pressa. A dedicação e a qualidade é o que vai fazer valer o teu sacrifício. Muito obrigada. Tenham todos uma ótima noite na paz do Senhor Jesus. Paz, abençoe. Boa noite na paz do Senhor para vocês. Amém. Tchau. Tchau.